viu? Cadê meu flip chart? Não vem? Ah, bom. Como tudo bem por aí? Tudo, Pablo. 3 minutos para falar no final. Topa? 3? Não existe cafezinho de graça. Todo mundo fez pitch. Não existe reunião de 5 minutos. Montem 30 minutos, o que sobrar acumula no dia. Mas uma coisa importante, se um psicólogo vem aqui para falar em 50 minutos, não cabe. Se um psicanalista vem aqui para falar em 50 minutos, não cabe. Se um neurocientista vem aqui para falar em 50 minutos, não cabe. Se um administrador de empresas vem aqui para falar em 50 minutos, não cabe. Se um administrador de empresas e com notório saber empreendedorismo falar 50 minutos, cabe? É uma pergunta. Pode responder. Cabe? Hã? Vocês dormiram? Cabe ou não cabe? Imagina os 5 juntos, porque tem neurociência. Fiquem em pé rapidinho, vamos ganhar tempo, porque eu também preciso voar e vou sair correndo. Só existe... Ah, vamos fazer assim. Quando eu bateu palma, 1, eu vou falar 1. Aí bate palma, 1. 1. Tem que falar. 1. 1. 1. Para. 2. Bate palma. 2. 2, 2, 1, 2. Agora, no 3, cruza a mãozinha assim, ó, e puxa a orelha, tá? Bora lá. 3, 3, 3, 2, 1. No 4, beija o ombrinho direito e levanta o pezinho, é sério. Beija e levanta o pezinho. Vai, 4. 4. Vai, grandão, deixa eu ver. Tá ali, 4. 4. Que lindo que você ficou, bicho. Tem que tirar foto. 3. 1, 2, 4. A última. 5. Beijo o ombrinho esquerdo e levanta o esquerdo. 5. Tem que falar. 5. 4. 2. 5. 5. 1, 2, 3, 2, 5, 4. Uma salva de palmas para vocês. Vamos sentar. Ó, é sério. Eu tenho pouco tempo. No final, eu vou falar dos grupos dirigidos. Mas, rapidamente, 47, é o seguinte, eu não caibo nesse tempo. Mas hoje eu vou ter que caber. Primeira coisa, o cérebro só aprende com 3 repetições. Sempre. Se vai treinar, orientar 3 repetições. Segundo, tudo que eu escuto, eu esqueço. Tudo que vejo, lembro. Tudo que pratico, aprendo. Não existe treinamento com orientação. Se eu ponho para fazer, a operação cerebral entende, só que só na 3ª vez aprende. 21 repetições, vira hábito. O cérebro só quer fazer daquele jeito. A outra coisa importante, se eu uso o braço, eu retenho em 50% a mais o aprendizado. Escrever, fazer resumo, definir os 3 pontos-chave e o número cabalístico. O cérebro adora o número 3. No 4º, ele seleciona e descarta. Para falar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho de psicologia de gestão. Obviamente, quem estiver anotando vai reter 50% a mais. A sacada. Quando eu tive a primeira aula de psicologia, que o cara montou, chamava Armando Cinebatti, ele montou uma matriz e as várias áreas da psicologia e como aquilo ali interfere qual a técnica. Eu pensei, isso tem que ser levado para dono, e os psis não levam. Eu fui atrás de uma coisa para entender o cérebro da personalidade empreendedora. 3,5% a 5% da população mundial. Constroem, são responsáveis por 81% do PIB.
traços de megalomania, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, pressão por falar, redução da necessidade de sono, agressividade contra ele, contra os demais, arruma uma briga no trânsito para apanhar. Na hora que eu vi aquilo, como os psis guardam tanto, como é que eu vou ensinar isso para quem sabe ler e escrever? Porque os francos na literatura, eu tenho um único notório saber de empreendedorismo na América Latina. Franco é um jargão acadêmico. Personalidade empreendedora é diferente de conduta empreendedora. Nem todo empreendedor é empresário, nem todo empresário é empreendedor. Algumas coisas importantes quando se entende na psicologia. São 3 tipos. O dono precisa entender e saber lidar com 3 tipos. Mas eu estou abismado. Com tanta tecnologia, vocês acabaram de resolver os 4 principais problemas de dono. Vocês sabem quais são? Fornecedor, cliente, colaborador e o dono. Tirou esses 4, não tem mais problema a empresa. E as sacadas são que os donos não estão preparados para mexer com a psicologia. Não chega. O importante, McKinsey, quinto novo normal, um tipo de multinacional que trabalha com painéis. Quando eu lancei o chocolate Smash da Nestlé, eu entendi o que é um painel. No Covid, logo no primeiro lockdown, em maio, a McKinsey lançou um painel Covid, não chegou para dono. Primeiro semestre, primeiro novo normal. Indulgências. Pagar mais para se sentir mais seguro. Segundo, infidelidade. Não se defende mais uma bandeira. Se a Oskley não atendeu o que eu quero, mudei e vou para a reserva. Acabou o tempo de segurar com promoção. Não existe mais. Em seguida, o segundo novo normal, dissoluções societárias, aquisições e fusões, o nascimento de investidores para startup. O terceiro novo normal, a reestruturação das operações na pessoa certa com o lugar certo. Não aprendem tipos psicológicos, são 16 tipos de cérebro. A 5ª teoria da personalidade, que Carl Gustav Jung, um cara importantíssimo, pôs na psicologia. A partir de 1970, a que mais é usada em organizações. E vocês não usam. Um extrovertido não pode cuidar de finanças. Extroversão ganha energia no mundo externo. Nesse mundo externo, ele gosta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Alô, tudo bem, Renato? Tudo bem? Eu estou com o Marcelo na outra linha. Renato, só um pouquinho. Escuta, já passa para eu assinar o que eu tenho para assinar. Avisa que eu vou almoçar em casa e fala que eu vou pegar as crias. E fala para fazer um ovo com bife, um bife a cavalo para mim. Na reunião da tarde, esse cara, o cérebro dele veio assim, na hora da... Nasce extrovertido e morre extrovertido. A intenção é tentar se adaptar, mas quando se fala de motivação, ninguém falou de temperamento. Não é com reforço que se motiva, não é com rule e nem é com planilha. Se um cara é extrovertido e ele está num lugar que é para ele vai modificar a motivação que ele tem e a liberação de dopamina, que é o hormônio motivacional. O temperamento tem a ver com a motivação. Introvertidos, o inverso. Introvertidos, você pergunta, gostou? Muito. E aí, o que você tem para dizer? Depois a gente conversa. Eu preciso resolver, você pode me dizer o que você pensa? O trem passa, porque pensa, para às vezes falar o que pensou. Já um extrovertido, tanta coisa do lado de fora, ele não pode, de alguma forma, ter muita coisa para fazer, que ele vai perder foco. Ele confunde atividade com resultado. Ele sai para caçar, usa 765, 12, muchaco, machadinha, arco e flecha, lança. Quando volta, depois de 8 horas, cadê a caça? A caça eu não sei, mas que a caçada foi legal pra caralho. Nós usamos tudo. A psicologia do dono. Imaginem, eu sou um STP.
Eu tenho uma característica no meu cérebro que veio comigo na gozada da mamãe, ou melhor, do papai. O importante, eu nasci e vou morrer assim. Introversão não tem nada a ver com timidez. Timidez é adquirido de 0 a 7, mas mais do que isso. Rejeição por parte de figuras paternas. Aceitação demasiada por parte de figuras maternas. Empreendedoras de personalidade tiveram muita mãe. O importante, ou figuras representativas femininas. Baixo controle por parte de pais ou figuras masculinas, autocontrole por parte de mães. Quer segurar de alguma forma para aprender. Ele vai fazer isso 0 a 2 anos, primeira infância, 2 a 7, segunda infância. E a iniciativa começa a nascer. Tomada de risco nasce nesse momento e a capacidade de visão. Aspectos de um cérebro, de uma personalidade empreendedora. A psicologia do dono é uma, mas tem uma outra psicologia que não se ensina. A psicologia da empresa. São 3 fases. Em cada fase tem características diferentes e se trata diferente. Se eu tiver uma gripe, o que eu vou estar sentindo? Me ajudem. Me ajudem. Olhos marejados, mal-estar, coriza, dor no corpo, o que mais? Dor nas costas, tosse. Mais alguma coisa? Dor de cabeça, o quê? Indisposição. Se eu falo para vocês que eu estou gripado e narro tudo isso, o que vocês me diriam? Estou morrendo de gripe. Tem um termo na psicologia de gestão chamada sintomatologia. Um conjunto de sintomas esperados de uma situação. Se eu estou com gripe, não é normal eu sentir tudo isso? E não tem o que fazer. O máximo, toma um pouco de água, descansa mais, alivia um pouco o sintoma, é 21 dias para ir embora o vírus. O importante, sintomatologia do empresário na fase criança. Tem duração de 3 a 5 anos. Não vai dar para escapar. Sintomatologia na fase adolescente. Não vai dar para escapar de 3 a 5 anos. A psicologia da empresa, ela é diferente da psicologia do dono. Nesse momento, uma fase criança, ela vai começar com um caso. O que é um caso? Caso não tem compromisso. Eu começo a sair com uma pessoa bacana e, de repente, eu quero ver ela de novo daqui a 15 dias. Freud postulou, a filha de Freud, 13 mecanismos de defesa. 2 deles começam aqui, negação e idealização. Nego o que não posso ver, idealizo, aumento um monte. As questões positivas, se não pararia por ali. A idealização precisa existir em toda relação nova. Um namorado, uma namorada, um companheiro, uma companheira, uma máquina nova, um gerente novo, uma unidade nova, um provedor novo, uma equipe nova, um líder novo, sempre vai ser idealizado. Num caso, ela cozinhou para mim. Nunca eu tinha saído com uma mulher que cozinha. Ela cozinha. Eu só não perguntei o quê. Aí a coisa começa a ficar boa. Embora eu tenha idealizado, eu não vi a Jonete. Eu não tinha visto a Chapinha. Mas ela é legal para eu continuar. Então vamos continuar, eu quero namorar. E quando eu começo a namorar? Agora tem finados. 5 dias no hotel. Eu não faço número 2 de moranguinho. Nem ela. Eu não limpo o nariz com cotonete. Nem ela. Eu olho a Joanete e falo, meu Deus, pior que a da minha avó. Eu não tinha visto. Porque nesse momento eu vou virar para um cara que está indo para Hannover, vou dizer, eu estou querendo abrir algo de máquina em importação para a área de confecção. Eu também. Eu estou com uns 2 milhões para investir. Eu também. Vamos nos falar lá em o jantar?
Vamos, não tem compromisso um caso. Mas ele no avião me disse que ele era professor da FGV. Puta, professor da FGV. Esse cara, inclusive, me disse que a família tem um imóvel parado, a gente poderia colocar as máquinas lá. Puta, eu odeio finanças. Se ele pudesse cuidar da área administrativa financeira, e eu, que sou do comercial, mas é um caso, eu estou idealizando, eu estou negando. Mas o cara me parece interessante e a gente começa a conversar. E em um determinado momento, você toparia abrir um negócio juntos? Você quer máquina, eu também. Topo. Você tem 2, eu também. Topo. Você cuida do financeiro. Deus o livre. Mas você não é professor da FGV? Cara, eu sou professor da FGV do primeiro semestre de organização e método. Eu odeio Excel. Eu odeio planilha. Mas aqui começa o namoro. Mesmo assim, ele vale a pena. Mesmo assim, ela vale a pena, mesmo que eu pergunte, cozinhe para nós algo. Eu só sei fazer risoto de aspargo. Qualquer operação nova passa por um estágio de negação e de idealização. Quando se começa a namorar, os compromissos começam. 3 coisas vão nascer, os 3 tipos de acordo, onde dá as merda. A primeira, o acordo manifesto. Eu não vou suportar esse negócio de você sair para jogar na quinta-feira e voltar no sábado e eu não conseguir falar com você. Não vai dar. Não é para mim se for namorar assim. Os acordos manifestos, a gente diz, se a gente abrir algo durante 2 anos, eu estou fazendo um MBA de sábado, eu não vou poder trabalhar sábado. Um tipo de outro acordo que nasce no namoro é velado. Eu não preciso dizer, se a gente vai namorar, que a gente precisa se falar todo dia. É namoro. Eu não preciso dizer se eu vou pôr 2. Você tem 2, eu espero que você coloque 2. E vamos trabalhar igual. Não vamos tocar em assunto que não precisa. Agora, tem um tipo de acordo chamado tácito. Começo a namorar ela. Eu sou do Rio Grande do Sul, ela é do Nordeste. O namoro começa dia 9 de outubro. Ela tinha me dito que ela sai dia 22 de dezembro e volta dia 8. Eu tinha dito para ela que eu saio dia 29 e volto dia 4. Os 2 pensaram, como é que vai ser o final do ano? A gente vai meiar? A gente vai se ver? Ela também pensou, mas se a gente tocar nesse assunto agora, sabe o que vai acontecer? Vai dar uma sensação que quer casar. Eu tenho 2 milhões, ele tem 2 milhões. Eu tenho mais 1, é máquina. Eu vou precisar de mais fluxo de caixa. Se precisar, eu ponho 1. Será que ele colocaria? O outro também pensou. Mas se a gente tocar nesse assunto agora, dá uma sensação que já nem acredita no negócio. Até aqui, ok? É a psicologia da empresa. Que até esse momento os acordos tácitos vão fazer um problema lá 2 anos à frente. Não escreva num contrato quanto se colocar mais de aporte se dilui a participação do sócio. Nunca. A segunda coisa é drag along e tag along. Como é que eu saio se eu quiser? E a terceira coisa, nunca contrate alguém que você não possa demitir. Defina as regras do que é tácito. A psicologia de gestão em empresas tem características que são sintomatológicas, padrões, e são normais acontecerem. Se é tácito, traz para cima da mesa. Aqui começou a empresa. Na fase de infância, apertamos a mão, fazemos o contrato. E agora começa. E vai começar a primeira cilada. A cilada do giro. Nesse momento, voltada para a ação, impulsionada por oportunidades, poucos sistemas, normas e diretrizes, não tem planejamento, não é para ficar organizando e-mail, é para vender. 60%, 70% da psicologia do dono tem que se orientar para prospecção e vendas. Daí o Fábio fez um show. Mas não é hora de organizar as coisas, é hora de vender.
pasmem, sintomatologicamente com duração de 3 anos a 5. 3, tecnologia e serviço. 5 anos, indústria e comércio. E ninguém vai escapar. Um dos sintomas, o showman, trabalhando de 12 a 17 horas por dia. Quem opera, agora, se eu tenho uma unidade, eu vou abrir outra, vai continuar sendo criança. É preciso que nessa fase eu faça acordos familiares e determine o perímetro de atuação para que eu possa vê-los nas escapadinhas. E diga que não vai dar para a gente sair de viagem no sábado. É um momento que a administração é por crise e oportunidade, e é um momento que falta leite para a criança. Uma criança só precisa de 2 coisas: leite e um pai e uma mãe. Não dá para terceirizar alguém. Primeiro problema do 5º novo normal: ausência de capacitação na formação de líderes. Começou agora em agosto. A dificuldade dos conflitos entre gerações. 40% da geração Y já está no mercado de trabalho. A geração mimimi, de 82 a 2002. A X é a minha, 64 a 82. Missão dada, missão cumprida. Eu penso em 3 anos. Na Y, não. Trabalham por projeto e por desafio. Um novo sintoma está chegando. E vamos ter que conviver com ele nas dificuldades de reter. Feedbacks positivos com frequência. Fábio acertou. Sempre 2 reuniões na semana. Feedback pontual, reforço pela eficácia. Você fica muito bem com esse blazer azul e essa camisa branca. Como é que é o teu nome? Marcelo. Fica bem assim, ficou elegante. E não, você está elegante. Porque se eu não definir a observação, quando o Marcelo for abrir o armário, ele não vai no blazer azul e na camisa branca. Até aqui, ok? Sim? Reforço constante, trabalham por projetos, são imediatistas e querem o pulo do gato. O próximo problema vai ser a indústria de base vai embora. Queijo, leite, transportadoras. E o foco está na tecnologia. E gente, um dos segredos aqui, não se tem sistema, norma ou diretriz, e o desempenho é inconsciente. Vamos fazendo e vamos ver onde dá. Mas a cilada que mais pega, sempre há uma vulnerabilidade, um problema pode se tornar-se uma crise sem aviso, gerencia-se através das crises, há pouca delegação porque não tem gerente, é um show individual. Quando a gente pensa que a empresa está no início, sob muitos aspectos, uma organização criança é de fato como uma criança. Para sobreviver, ambas precisam de 2 coisas: leite e paz. Não dá para terceirizar. Se isso acontecer, é normal. É gripe. É sintomatológico. Vai rolar. Mas o meu vai ser diferente. Não vai ser diferente. Não é hora dos mais obsessivos querer arrumar e-mail. É hora de sair para vender. É hora de criar vínculo. E o showman, ninguém resolve, ele vai lá e resolve. Se eu tenho 3 a 5 anos uma operação dessa, está tudo bem, é sintomatologia, é gripe, vai passar. Quando eu pego um no grupo dirigido que fala, eu estou cansado, tem 2 anos que eu não paro de trabalhar, é normal, é gripe, vai passar. Mas se o cara tem mais de 5 anos, ele está ancorado num sintoma que adoece. Um cara de 1.200 funcionários sair porque caiu o provedor num domingo de Páscoa, tem coisa errada. A psicologia do dono não está integrada à psicologia da operação. É normal, e é nesse momento, se não tiver um critério, não abre negócio esgotando o seu caixa. Se eu vou operar e consigo linhas de crédito, se vale a pena, pegue. Alguns de vocês têm 45% de lucratividade. O dinheiro mais barato não é o de vocês. O segredo é, vai faltar leite. Mas se tudo der certo, a partir do 5º ano, começa a sobrar dinheiro. E se chama estágio toca-toca.
A primeira cilada da fase criança é a ausência de leite. Vou tomar leite caro. Muitos de vocês dos setores nasceram assim, com inclusive parceiros ajudando. Agora, começou a dar certo, o estágio toca-toca entra. Primeiro sintoma, começa a sobrar dinheiro. Nesse momento que sobra dinheiro, é hora da Cayenne, é hora de ir para a Disney, é hora de reforçar, é hora de comprar uma cobertura. Não é. Porque é um sintoma que vai começar a se trocar como um mangue. O mangue de manhã, eu vou lá e ponho o dedo perto do morro, a água está doce. A única certeza que eu tenho é que ela vai ficar salobra. Porque vai entrar a maré e vai começar a trocar o sintoma. E de uma criança para um adolescente, na psicanálise, ela vai viver 3 lutos. Luto dos pais da infância. Eu tenho 3. O Luca, 26, a Manu, 21, o Diego, 19. Meu inglês é nota 4, 5. Quando eu falava inglês, puta pai, que coisa, uma merda, isso aí que você fala está tudo errado. Eles vão precisar identificar fraquezas no pai e na mãe e vão ter que identificar coisas para criticar, senão eles não se individuam. Pai não sabe nadar, o filho vira campeão de natação. Nasce o primeiro sintoma da segunda fase psicológica de uma operação. Nós contra eles. Líderes começam a se desgastar, líder começa a criticar dono, dono começa a criticar sócio, tá tudo bem, é gripe. É só o sinal que o mangue está sendo trocado. É o primeiro luto da infância. O segundo luto é o luto do corpo infantil. Em 1 ano e meio, o cara faz o estirão. A primeira coisa que cresce são as extremidades, mão e pé. Nesse momento, ele se desequilibra, não se entende, o chip é infante, ele olha o ser estranho e fala, nossa, não tem roupa. Eles ficam numa entre-safra que o GG infantil não cabe e o PP adulto não cabe. Então eles andam largados e começam a esquecer coisas. Fica uma bagunça. São os puxadinhos. A empresa já não cabe mais naquele corpo. A empresa vai precisar montar sistemas novos. E é por isso que vocês vêm aqui. Se eu quero melhorar meu carro, eu vou ter que gastar dinheiro. Se eu quero melhorar minhas roupas, eu vou ter que gastar dinheiro. Se eu quero crescer, eu vou ter que investir. Mas, em primeiro lugar, não é só na operação. É num troço que não deixa a gente crescer. Uma tal de mente. A mente mente. É a primeira regra de um psicanalista. O que a pessoa está te dizendo não é bem assim. Sempre vão existir 3 verdades. A do lado de lá, a minha e a verdade. A gente distorce um monte de coisa, porque tem técnica. Mas no momento que a gente cresce, empresta a casa da mãe para guardar coisas, equipamentos, num imóvel do primo, porque não cabe mais no corpo. É normal, mas não é hora de pôr sede própria. Porque esse dinheiro que sobrou vai ser preciso para educar o adolescente. Eu pago 3 facos. É roupa que não acaba. Eu tenho uma casa em Florianópolis, cada vez que eles vão para lá com um amigo, no final do ano, eu fiquei com 12 adolescentes. Eu punha 2 pila na geladeira, em 2 dias fazia, sumia. Uma hora eu tive que chamar eles e falou, pelo menos o lanche vocês vão pagar. Vai muito dinheiro, porque é hora de arrumar. Nesse momento, é hora de mexer com o caminho da administração. Primeira aula de administração, o cara foi foda. O que é isso? O que é isso? Uma pessoa? Quem dá mais? Hã? Esse aqui é o caminho da administração, gente. Aqui na cabeça dele é administração, finanças e marketing. Marketing é número, não é publicidade. É ela que dá estratégia. Aqui os braços é quem abraça a empresa. Gestão.
Gestão de pessoas. Agora eu vou precisar de ajuda. Não precisa pôr, vamos ganhar tempo. Eu posso encostar no painel? Não? Pode encostar aqui? Também não. Vocês podem segurar para mim? Também não. Pode? Bem rápido. Ah, Nath, obrigado. Pode deixar que ela cuida aqui. Pode? Pode? Segura? Mas segura. Ganhei 3 minutos sem produção. Bola para frente. Quem abraça? Quem abraça? Gestão. Gestão de pessoas. É a hora que começam os 3 tipos de treinamento. Natasha, já termino. Aqui, liderança, vendas, /motivação e tipos de treinamentos específicos. Dá para ver aí atrás o que eu estou escrevendo? Mais ou menos. Como é que você se chama que você está escrevendo? Oi, Henrique, tudo bem? A gente já se conhece, né? Você está aprendendo 50% a mais que os outros. Você está escrevendo. Isso aqui é foda, é neuro. Se eu vou dar um treinamento, eu preciso pôr o povo para usar a mão. Quantas vezes eu vou aprender e quantas vezes o cérebro precisa para aprender? Quantas vezes o cérebro precisa para aprender? 3. 21 é hábito. Bora lá. Aqui começam os investimentos em treinamento. E aqui, processo. Estou terminando. E às vezes o processo e o método está no cara. Pega o telefone, põe o gravador, pergunta para ele o que ele faz na semana. Está gravando, ele não viu. Porque se você falar que está gravando, ele não fala tudo. Todo dono tem método, mas ele precisa externalizar. Nesse momento, devolve a ele e pede para ele escrever com verbos de ação no infinitivo. Nasceu o mapa de competência. Eu valido com ele. Está nascendo os primeiros processos e os mapas de competência. Processo é macro. Procedimento é micro. Quando eu ouço alguém falar, os procedimentos são ditos, só não são registrados. É hora de arrumar o aminho. É hora de um braço abraçar procedimentos e processos em empresa. E quem é isso aqui? Isso aqui é a produção, é o que faz ele andar. Mas o aminho só pode entrar quando eu entrei na adolescência. E é nesse momento que nasce o terceiro luto. O luto das brincadeiras infantis. O babado agora ficou sério. Não dá para... Eu surfo. De longe, mas surfo. Não dá para uma sexta-feira cancelar a reunião que vem vindo diretor de fora. Porque está dando onda. Agora não dá mais para brincar. E nesse momento eu vou ter que administrar os novos sintomas. Vamos liberar a Nath? Pode? Uma salva de palmas para a Nath, por favor. Muito obrigado. O importante. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu não treinei. Eu fui contratando por confiança. E nesse momento, nasce uma coisa chamada administração ioiô. Eu só fui atrás de grana. Então eu delego, volta para mim. Eu delego, volta para um setor. Porque ainda não escrevi os procedimentos. Primeira dificuldade é a psicologia do dono enraizado na fase criança. É nesse momento que a gente precisa orientar a capacidade de organizar. Porque agora
excesso de reunião. É reunião no xixi, é reunião de manhã, é reunião no Bluetooth, é reunião no carro. É gripe. O importante, vai nascer uma cilada, a cilada familiar ou afetiva. Que a mamãe, quando cuidava do financeiro, que eu contratei mamãe, irmão, primo, amigo desempregado, quando ela cuidava de 8 combis, ou 8 regiões, era um Excel. Só que agora são 80 combis, mamãe, você vai ter que ser mandado embora. Não tem lugar para você. É que tem um tipo psicológico, que é o F, são 16 tipos de personalidade. O dono que é F precisa arrumar uns 3 empregos para o cara antes de mandar embora. Ele sofre. Mas tem um outro que é o T, o oposto de think, F é feeling em inglês, que manda embora irmão. E na hora de decidir, ele se afasta do afeto. Ele foca o problema, o F, o bem-estar. A psicologia do dono começa a inibir a psicologia do crescimento de empresa. É gripe, inconstância de faturamento. É gripe, inconstância de premiações. Ora ajuda um, ora põe uns pneus no carro, ora ajuda a casar, ora ajuda a entrar com, ora não tem dinheiro. É gripe, está tudo bem, 3 a 5 anos. O problema é que aquele dinheiro agora tem que se voltar para investimento de dono, para investimento de operação, crescimento com o Edu, novos sistemas, porque agora o hominho precisa ficar em pé. Mas o Fábio vem para vocês e pergunta a mesma que eu fiz a pergunta. O que falta nesse hominho? O que falta? Só não posso perder o voo, gente, vai. Hã? Rosto. Rosto. O rosto eu vou falar que é o dono que dá. O coração. Chama comercial. Meta não mede performance. Primeiro que vocês têm que usar o número 3, ABC. PRE não é motivação, são 7 escolas motivacionais. Recortem em 3, ABC. Coloquem na semana, acumulem premiações para um mês. Um programa motivacional, no máximo, um trimestre. Só a Ambev faz direito. De fato, isso é neuro e, de fato, isso é psicologia. Não é o RU. É a pessoa que se enquadra em algo que ela foi preparada para funcionar. E é normal, nesse momento, se perder os bons gerentes. Porque o nosso contra eles é grande. O cara não sabe lidar. Mas vai ter que aprender a dar feedback numa área do cérebro chamada amígdala central, que reage todo o tempo. Tem técnica, OPSP. O que eu observei, o que eu sinto, o que eu penso sobre e o pedido específico. Se eu quiser construir líderes, eu vou ter que aprender a pôr ABC. Prêmio é diferente de cota, que é diferente de comissão, remuneração variável, que é diferente de bônus. Quando eu começo a brincar, ABC, nas lojas que tive, 7 lojas de classe AB, meninas que gostam de treinar. A ganha escova de cabelo na sexta-feira. B, unha. C, um jantar. Quando eu brinco de prêmio, primeira semana, segunda e terceira, quando eu atinjo A, ele vai olhar para o B mesmo se for na sexta tarde. Em 12 horas, o know-how acumulado em 5 dias, como ela fecha a cota no sábado às 4, ela vai atrás do B. E o know-how adquirido, naquele momento, se diferencia, otimizando o que ela não estava fazendo. Meta se encerra e um tipo de substância liberada quando chega ao final de uma meta. E ela
Mas para pegar um sargento e fazer ele liberar performance, se você falar que ele precisa caminhar 20 quilômetros até as 3 da tarde, o céu está lindo. Ele poderia caminhar até às 6 da tarde. Mas se você limitou às 3 da tarde, ele vai ficar ali. Tem que ter a B, tem que ter a C. E o cérebro só funciona com 2 números. Com 1, ele aceita. Com 2, ele faz gestão de risco. De 18 mil a 22 mil, ele acorda. Existe psicologia. Não chega para nós um cara que está na fase adolescente. Como é que eu sei se eu estou numa fase? Primeiro que não é o tempo, é a prevalência de sintoma. Nesse momento é mais comum perder os grandes líderes dentro da empresa. E eu vou ter que voltar para o play. Eu vou ter que mexer com eles de novo, mas eu já estava viajando para a Disney. É outra psicologia, velho. Porque alguns de vocês ficaram ancorados no showman lá na criança e na ausência de giro. E a empresa não tem que organizar ela na adolescência. E tem empresas com 14 anos que o dono sai para fazer trabalho na madruga aqui. A gente tem que começar a pensar aonde está a psicologia desse cara. E agora vai ter que fazer corte. Peter Drucker vai dizer, tem 3 produtos que devem ficar. Vaca leiteira, a administração chama de curva A. 60% a 70% do meu faturamento. A B, menino prodígio. Não me sustenta, mas está indo bem. Um tal de hobby. A C, o produto estrelinha. O grau de inovação que está sendo preparado para dar o bote no futuro. Mas o 4º e 5º produto é hora de cortar. Lima, abacaxi, termos do Peter Drucker, um grande guru de gente marketing. O que é o abacaxi? Dá um trabalho, sobra pouco e faz uma sujeira. E qual é o 5º produto cachorro? É o nome que ele deu. Gasta, tem que ter alguém para cuidar e muitas vezes não é usado. É hora de tornar o hominho adulto. É hora onde eu começo a investir em desenvolvimento. Eu vou ter 5 minutos a mais e vou falar o que eu faço psicologicamente há 25 anos com 2.500 empresários. Modalidades de 16 meses, 2 dias por mês de imersão comigo. Só um cara com 5, esses psis se tornam arrogantes. Desculpem, eu não sou um psi que resolvi falar de cérebro empreendedor. Eu sou dos 3,5. E por conta de uma mãe que se viciou em jogo de bingo e roubava o filho, eu tive que estudar cérebro e descobri o que é o cérebro empreendedor. Num grupo operativo na USP, em São Paulo, eu fui ver o que era compulsão. A minha sacada foi quando eu vi aquilo, 80% do grupo era dono. O que tem na impulsividade de um empreendedor que não cuida da gestão? A psicologia do cara não foi preparada. Nesse momento, é comum vocês perderem share. O importante, nessa fase adolescente, o ciclo de vida organizacional, a empresa vai renascer psicologicamente. E é nesse momento que o nascimento físico deixa para o nascimento psicológico. Lidar com o adolescente não é fácil. Nós, contra eles, tem que ter técnica de feedback. São 7 na psicologia. Não é bronca. Retenção, 2 por semana. Predominância da Y. Predominância da Y é sempre com predomínio positivo. Porque ela é uma geração que é mais importante para ela estar do que ser. O mais importante para ela é se o clima é legal. Não é o que ela vai ser. Se a gente não aprender a mexer com a nova geração, a gente não vai entender o que é a maturidade para fazer gestão. A X entra agora. É hora de organizar. E quando eu sei que ela está indo embora,
quando nós contra eles começa a ficar pequenininho. Inconstâncias de metas são comuns, inconsistência em sistemas de remuneração e incentivo. Essas características vão resultar em muitas reuniões improdutivas, podem também fazer com que os gerentes mais empreendedores deixem a organização provocando o seu fim. Por que essa transição é um momento tão difícil? Por 3 motivos. A delegação de autoridade começa a acontecer e volta para o dono. Líder é trocado, eu preferia aquele. É um momento que a gente não acha gente qualificada e começa a faltar mão de obra. E eu vou ter que treinar internamente, 2 vezes por semana. Vou ter que investir 2 horas só. Como de um outro jeito que não é orientar. A mudança de líderes passa a acontecer e a transposição das metas não ocorre. A ciência que vai explicar isso tem um artigo chamado Telhado de Vidro. O cara vê para onde ele tem que ir, mas ele não consegue bater. A neurose de um dono é o que determina o tamanho do crescimento. Transgeracional, um orgulho de um bisavô inviabiliza a negociação da vida dele porque ele brigou por 100 mil. Transgeração, cada geração 20 a 25 anos. Agora a psicologia do avô no pai, no neto, começa a fazer diferença. E a gente não pensa que a gente reproduz pai e mãe. A gente não pensa que os problemas são iguais, só tem um disfarce. E é nesse momento que o hominho pede frieza. Antes da plenitude, 3 a 5 anos, vão viver os sintomas normal. Normal é gripe. Mas se eu não mudar a posição, eu continuo na criança. Tem empresas que estão aqui que são crianças com 12 anos, porque é a prevalência do sintoma. Ai, e a cilada da adolescência é foda. A segunda cilada é a cilada familiar ou afetiva. Eu vou ter que mandar embora a mãe. Puta, e o filho mais empreendedor, o irmão trabalha lá numa das padarias, aí ele vem e diz: você sabe quanto ganha um gerente de padaria, cara? Ganho 16 pau. Estou ganhando 3,5. Pera. Você fuma maconha o dia inteiro. Você não é gerente de padaria. Você não fez uma ordem de serviço nesse período todo. Você vem na sexta e no sábado para sair com todas as menininhas do bairro, menos trampar. Sabe o que a mãe vai fazer no almoço de domingo? Filho, o dinheiro subiu na sua cabeça. Olha o que você está fazendo com seu irmão. O irmão vai dizer: cara, eu ajudei a construir isso aqui. Não ajudou. E agora, ter que demitir quem não se pode. Tenham critérios para contratação. São os tipos psicológicos. Existe, são 44 questões. É genético e funciona diferente. Se der certo, nós vamos chegar na maturidade. E vai ter uma quarta. A que mais vai afetar as empresas nos próximos 5 anos. E faz parte do 5º novo normal, McKinsey. Uma incapacidade de gerar sucessores. Haverá uma extinção de 70% de sucessores nas operações. A troca vai ser sponsors, responsáveis por áreas com remuneração variável, não PRE. A manutenção da escola motivacional é no máximo em 3 meses. Tipos de premiação. A que mais mobiliza é a ascensão hierárquica, isso é ciência. Em segundo lugar, viagem ou folga. Em terceiro lugar, 67% na América são os vale-brindes. Vale Marisa, Vale Drogazil, Vale John John, Vale Açaí, vale depois dinheiro. E é esse o momento da gente ter técnica. Recorte em 3 ABC, põe semanal. Reforço primário, o que extrai o desempenho.
Ó, Costão do Santinho. Quem quer ir? Quem quer ir para o Costão do Santinho? 7 dias com tudo pago no final do ano. Reforço primário. Extrai o desempenho. Eu quero, mas não mantém motivo. Quando eu pegar, vocês vão ovacionar como se isso aqui fosse cair. Pode ser? Pode? Reforço primário, extrai desempenho. Eu quero ir para o Costão do Santinho no final do ano. Reforço secundário, mantém a motivação. Se eu não esquecer Costão do Santinho, eu não me mantenho motivado. ABC está aqui, trimestre está aqui. Primário só extrai desempenho. Secundário mantém a motivação ou o motivo. A primeira escola motivacional na psicologia. Não é por meta, é primário e secundário. Como não andou? Semana. Lembram? Cabelo, unha e um jantar. Eu tenho que esquecer o final do mês. Mas a soma dos pontos me permite outro jeito de me manter ativo. Se eu ponho a personalidade certa no lugar certo. Se eu estimulo corretamente o motivo. E se eu trabalho primário e secundário em 3, ABC, num com número, binário, D até. A diferença de um para o outro, 25%. É nesse momento que a gente prepara a maturidade. Para isso, eu ainda tenho 10 minutos, produção. Eu tenho 10 minutos? Posso encerrar ou tenho 10 minutos? Tem? Então, vou continuar. Pode? Produção, pode? Pode. Rolou um assim. Lembra que eu disse que aquele cara que tem 5 qualificações, fica difícil ficar em 50. Tá bom? Mas com carinho. Eu tenho mesmo. Há 25 anos, criei uma modalidade de ensinar psicologia para dono. Como é que se ensina psicologia para dono? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que é importante. Na infância, é normal nenhuma delegação. É anormal prolongar a subcapitalização. Não tem dinheiro, vai pegando empréstimo. No toca-toca, começa a sobrar dinheiro. O normal é excesso de prioridade. Anormal é liderança centralizada e arrogante. Eu sei, eles não sabem. 3 dores. Ninguém toca a empresa como eu. Me ocupo em questões operacionais e perco oportunidades mais lucrativas. E terceiro, não tenho tempo para mim nem para minha família. O importante não tem que ficar em você. Primário e secundário. Tipo certo no lugar certo. Adolescência. Excesso de reunião é normal. Excesso de briga interna é anormal. Vai ter nós contra eles. É gripe. Plenitude. A escassez de pessoal treinado para o resto da vida. Eu montei o banco de talentos da Votorantim. É incrível que os caras ensinam. A triagem responde por 50% no processo seletivo. Na triagem se define o perfil operacional. Alto, baixo, quilo, idade. 1 ano de facul formado. Referência com 1 ano de comprovação. Tem que ter para ligar. Tem vídeo de 3 a 5 minutos, fale sobre você. Plano americano do cowboy. Mexe aqui com a mão e não pode editar. Mas fala da tua experiência, do teu pai e da tua mãe. 3 características positivas ou negativas, ele vai funcionar dessa forma. Para aprender tudo isso que bagunça. Para isso, como eu tenho pouco tempo, já falei sobre isso. Eu quero falar do grupo dirigido. Todo mundo fez pitch no final. Não tem café. O que eu falei? Não tinha café? Sabe que o latino odeia isso?
O latino que papai e mamãe todo tempo é que vocês quiserem um carro novo, tem que investir mesmo. Um sistema novo com o Edu. A máquina de vendas com know-how desses 12 anos. O grupo dirigido à psicologia para dono. 27 a 30. Pacto de silêncio de verdade. Testes para não chegar perversos. Não entra sociopata. Quem não viu, vai lá no Instagram. Nando Garcia Psi. O importante, ali tem minha reportagem com o Jô. Eu tenho o único protocolo de identificação de sociopatas no Brasil. Precisei fazer para o Deltan, na Lava Jato. Coordenei o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, um planejamento estratégico de 3 anos. E gerenciei a psicologia da fusão do Bradesco com a HSBC. Com carinho, a mente. Outro tipo de qualificação, pessoas com 1.500 funcionários, 55 num grupo. Eu trabalho com 2 modalidades, um chamado GD VIP. Eu tenho agora dia 29, 37, vou abrir com 27. O Açaías fez uma força para eu abrir ontem à noite, um grupo aqui, exclusivo para Telecom. Por quê? Porque ele carrega a 2ª vaga para aprender a desenvolver líder. Mas o mais importante, o GD VIP, é que lá na frente são propostos negócios juntos. Não fechou. Eu pus até 2ª para fechar. Com carinho, vocês têm uma puta referência do mercado de telecom aqui. A gente vai ver a commodities. É uma das previsões. Inovar é juntar know-how. Ainda tenho 5. Nasceu os grupos dirigidos, uma outra modalidade, não a VIP, e que eu vou apresentar rapidamente agora. Abri para um grupo selecionado de empresários, o último grupo dirigido. Eu estou no 74º grupo, 74, são 25 anos, 50 mil horas, 3 mil pacientes, donos de negócio. De verdade, mexi com 40 multinacionais e coisas que vocês vivem hoje, eu estava lá atrás. De nada importa. Se a gente não aprender empiricamente com o dono. Dono tem um jeito, empreendedor é outro. Na hora que a gente junta gente certa, obviamente juntou num grupo, network aumenta. Todo GD se faz negócio. Ter a orientação de demandas específicas do grupo, relações afetivas, família, dinheiro, prosperidade e a forma de fazer gestão na liderança. É psicológico, não é ferramenta. O importante é acessar os conhecimentos da psicologia aplicadas à gestão por meio de ferramentas estratégicas. Diz que não se coloca em processo seletivo. É um erro acadêmico. Diz que é para desenvolvimento de alta liderança e deve ser aplicado no 1º semestre. Ele mede a adaptação, não a genética. O importante é acessar esses conhecimentos com técnicas de treinamento para liderar. Passar por um diagnóstico comportamental de 4 ferramentas psicológicas. Vocês vão receber alguns tipos de ferramentas que tornam o GD não enlatado. Ele é todo customizado. Eu entendo a dor e vou mexer porque cada um tem um jeito, pelo tamanho, contexto e fase. A importância. Acessar esses conhecimentos, passam por diagnósticos, conhece com a profundidade a psicologia e o comportamento humano. Como reter um líder X, como fazer um líder Y. Conhecer novos tipos de negócio para colaborar com aplicações de técnicas em outras empresas. Vocês vão visitar 4 operações. Vão colocar as técnicas para funcionar e eu mentoro. No grupo VIP, vai se nascer novos negócios pela sinergia que é montada nesse tipo de estratégia. Quem estava ontem, nós temos até 2ª para fechar. O importante, agora eu vou falar do outro. Estou fechando um em Sampa, estou abrindo outro. E, nesse momento, se apoiar em uma rede de contato poderosa e robusta para ajudar em seus negócios, suporte pessoal. São 2.500 GDistas hoje.
Saber o que fazer e o que não fazer em diferentes fases de empresa. A psicologia para cada sintoma pede técnicas. Técnica é forma. Só. Oportunidade de trazer familiares, cônjuges, sócios na integração do conhecimento. Uma palestra é dada a sócios e cônjuges para entender o que está acontecendo dentro do GD. A primeira sacada é que vocês tiveram uma educação de 0 a 7 que leva a 7 características, mais ou menos. Uma coisa importante, agora, depois entre no meu Insta, põe lá, fase de empresa. Vocês vão receber o teste. Vai sair a fotografia de onde estão. É só mandar lá no Insta. Manda no direct, Nando Garcia Psi. Fase de empresa. O time está preparado para enviar o teste para vocês. Responde, vai dar como está vocês agora. Essa aqui, por exemplo, tem uma tratativa. Olha o que está acontecendo. Está sobrando dinheiro, mas ele não está investindo na capacitação do aminho. Muito menos investindo em técnicas para diminuir o nós contra eles. Cada configuração dessa tem um jeito de pensar. O importante disso, para finalizar, o programa tem duração total de 7 a 9 meses, é dividido em diferentes tipos de encontro, acontece em São Paulo, o VIP acontece no Brasil, em alguns hotéis, porque tem outras condições. No VIP tem a segunda cadeira, esse aqui não. Como funciona? Os encontros são presenciais, realizados em 3 encontros comigo, só eu aplico, não tem mentor. O grupo é fechado, pacto de silêncio e verdade, alguns testes são colocados para a gente não ter perverso. Perverso é sociopata. Durante esses encontros, todos os participantes do grupo se reúnem para uma imersão intensiva de 3 dias presenciais. Encontros virtuais, de um encontro para outro, o grupo entra para eu corrigir os exercícios, 100% do GD é aplicado. O importante, resultados, a única pesquisa de doutoramento no Brasil, com 837 GDistas. O que acontece nos primeiros 7 meses de atuação? Redução da impulsividade na vida pessoal e empresarial, maior direcionamento nos negócios, motivação para abertura de novas operações, fortalecimento da postura empresarial, redução e cai a síndrome do charlatão. O cara começa a se sentir qualificado como dono. Aumenta a rede de contato de forma efetiva. Vocês passam a dizer não para oportunidades que não são. Melhor relacionamento pessoal, família, empresarial, societários e com suas equipes de trabalho. Se vinculam mais na família. Uma coisa que acontece na fase criança e adolescente é o distanciamento do pai. O importante, mais segurança na tomada de decisão, mais tolerância e flexibilidade e um posicionamento na tomada de decisão, foco em reais oportunidades, motivação e melhoria na qualidade de trabalho, aumento da produtividade 100% possuem ganhos dessa natureza, com tratamento estatístico e, de fato, a psicologia muda a gente. O número de funcionários aumenta em 32%, faturamento aumenta no primeiro ano 45%, o número de clientes aumenta em 60%, retirada mensal do sócio em 70%, aberto em média 2,5 formas de fazer dinheiro. Aumento em até 70% dos diferentes resultados, retrabalho, tempo de entrega, eficiência. Aumento em 37% da capacidade produtiva. Uma pessoa, vocês não podem inflar a empresa antes da hora. É o tipo que faz a produtividade aumentar. Redução média de 18% nos custos, igual unha. Você corta e ela continua crescendo. Desgaste entre colaboradores diminui em média 30% no primeiro trimestre a partir do início do GD. E um número importante, vocês vão trocar funcionários em 15%, aumenta o turnover. Passa a ter critério para relocar. São 7 técnicas. O importante, hoje ele custa 80 mil. Existe uma técnica no digital, a proposta imperdível. Até segunda, as pessoas que fizerem aplicação, em vez de ser 80 em 10 vezes, 70 mil à vista,
vai ser 50 mil à vista ou 60 mil em até 10 vezes. Mas eu não posso ficar aqui, já vou. Pablo, sobe aqui, por favor. Pode? O Pablo, só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Me conta o que foi o GD dentro da empresa e por que tu está agora. Cara, o GD foi assim, o que transformou completamente a nossa companhia. Quando os meus sócios fizeram o GD antes da pandemia, nós tínhamos uma visão empresarial, tínhamos desejos, vontades e o conhecimento que nós achávamos que tinha. Então, para a nossa visão, estava tudo certo. As pessoas estavam nos lugares certos, com as pessoas certas, inclusive. E aí, com o GD, nós entendemos que, sendo bem rasgado e direto, estava tudo errado, tá? Então, nós tínhamos perfis comportamentais, que são as 16 personalidades que o Nando falou, que estavam alocados completamente diferente. Ele até me entregou no início aqui falando sobre extrovertido. Eu acho que eu sou extrovertido, que eu falo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Inclusive, gostei do seu alfaiate, quase parecido com o meu. Característica do extrovertido, isso aí também. Então, o GD nos ajudou a identificar perfis, personalidades, qual perfil se enquadra melhor em cada área da empresa. E, com isso, o funcionário, o colaborador, conseguiu, ele bem alocado, ele consegue, sim, performar mais, ter um desempenho melhor, ficar feliz na produção do seu trabalho. Porque se a gente pega uma pessoa que, por exemplo, um introvertido e coloca no comercial, ele vai executar o papel. Claro que vai, mas em determinado momento ele vai ficar tão cansado que aquilo vai ficar chato e ele vai até pedir conta, aumenta o turnover da empresa. Assim como colocar um extrovertido dentro do financeiro, por exemplo. Ele vai fazer, porém ele vai atrapalhar todo o setor e, com o passar do tempo, ele vai ficar desmotivado e vai perder produtividade. E esse simples fato de conseguir identificar os perfis, alocar as pessoas certas nos lugares certos, fez com que a nossa performance, desempenho crescesse e as pessoas começaram a ficar mais felizes dentro da empresa. E também sobre o que o Nando falou sobre a parte de identificar premiações, A, B, C, porcentagens sobre metas e desejos, por exemplo, isso também foi muito aplicado. E tudo isso ao longo dessa história, que começou ali em 2020 aproximadamente, nós tivemos uma pequena diferença no nosso faturamento, que nós crescemos 300%. Então, dado o investimento agora, puxando a sardinha para o Nando, não é nada perto do resultado que trouxe. Está dado, na minha opinião. Cara, obrigado mais uma vez. Pablo, depois da comissão a gente racha, tá bom? A galera me conhece aqui. Tá bom. Eu acho que a grande maioria aqui também pelo carinho. sabe que eu gosto de um dinheirinho, então vou lá pegar. Eu estava sentado... É só brincadeira, estou brincando. Eu estava sentado junto com o Pablo e ele começou a me contar os ganhos. Eu falei, Pablo, eu vou falar do GD no final. Você subiria para dar uma palhinha o que vocês fizeram? Vocês conhecem quem é o Pablo? Então, com carinho, peço uma salva de palmas para o homem, por favor. Vamos fechar? O GD VIP, quem foi convidado ontem é outro GD. A diferença é a segunda cadeira e que lá na frente serão oferecidos negócios no setor em comum. Esse GD é outro, e eu estou lançando ele aqui. Importante. Podemos deitar. Quer deitar ele? Como é que você vai vender se no QR Code a gente não consegue ler? Extrovertido é foda, né, velho? Toca aqui. Com carinho. Independente se as pessoas vão entrar no GD ou não, com carinho de verdade, eu teria outro depoimento que seria o próprio Açaías. E por isso ele me permitiu fazer tudo isso. Ele está lá na ponta, mas se eu quer vir? Vem cá. Quer? Vem cá. Uma salva de palmas para o cara que protagonizou tudo isso aqui. Obrigado, Nando. Eu falar até meio suspeito, porque
Eu conheci o Nando em 2019. E foi num programa de empresas de alto potencial do Sebrae que eu conheci. E lá eu comecei, aí logo veio a pandemia, né? O meu primeiro GD, que eu estou no segundo agora, no VIP e tal, que é diferente, no meu primeiro... O primeiro GD foi um diferente, que a gente teve que fazer muita coisa online e tal. E aí agora a diferença do VIP é tremenda. Então, assim, formação pessoal, entendimento da mente humana, recrutamento assertivo, resultados expressivos. Então, 300%, Pablo, é próximo do que a gente também cresceu depois do primeiro GD, né? E formação. E está dentro da nossa missão enquanto empreendedores, porque empresas são feitas de pessoas. E as pessoas se entenderem e se autoconhecerem traz resultados expressivos. Então, obrigado, irmão. De verdade, a nossa equipe toda aqui sentiu a diferença. Os caras do comercial estão ganhando dinheiro pra caralho, porque eles estão batendo meta, velho. Obrigado. Obrigado, Isaías. Tá, ele falou, eu vou perder o voo, eu vou mesmo. Quem quiser fazer aplicação, vocês recebem uma triagem só para a gente compor o grupo. São 25 vagas, é só clicar aqui e a equipe vai entrevistar vocês. Agora, quem quiser o teste de fase, só entra lá, entra e põe lá, fase de empresa no direct, Nando Garcia, Psi. E ali vocês vão ter o teste para entender qual é a configuração do momento de vocês. Obrigado. Iniciei dizendo, não tem cafezinho de graça. Vocês não vieram aqui à toa. Desculpa a arrogância, eu sou do bem. Eu deixei um filme de 6 minutos, vai terminar, eu não vou estar mais aqui, senão eu perco o voo. Coisas de extroversão. Um beijo no coração de vocês. Foi lindo ver ontem à noite aquilo que eu vi. Imagina que vocês têm 20 milhões de domicílios nesse espaço aqui atendidos. É muito foda. Obrigado com carinho, um beijo e vamos à frente. Tá bom? Muito Tchau. obrigado, Nando Garcia. Uma grande salva de palmas. Valeu. Gente, agora, nesse momento...